Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Hoje eu quero mostrar para vocês um benchmark comparando aí a evolução de equipamentos que a gente teve aqui no estúdio nesses últimos meses, na verdade nesses últimos anos aí, porque a gente saiu do MacBook Pro 2019, foi para o Hackintosh e agora a gente foi para o Mac Studio, para a gente poder agilizar aí a produção de mídia, dos conteúdos e tudo mais que a gente faz aqui no canal do Inventor, na CloudStorm e no canal do Wesley Milan. Esse upgrade aí foi necessário porque o Hackintosh não estava atendendo aí as expectativas e teve uma série de problemas aí no meio do caminho que eu já falei no outro vídeo, que eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, caso você queira saber aí por que a gente abandonou o Hackintosh. Nesse vídeo eu quero focar especificamente nos benchmarks que eu fiz comparando cada uma dessas evoluções. Então, fica ligado nesse vídeo aí para você entender como a Apple está evoluindo aí os hardwares e, claro, a performance do software também do macOS dentro de cada uma dessas plataformas. Então, vem comigo. Para contextualizar, vamos entender quais são as máquinas aqui que a gente está fazendo a comparação, ok? Então, para começar, nosso MacBook 2019 tem um Intel Core i9, 32 GB de memória e um SSD de 1 TB. É uma máquina estupenda, uma baita de uma máquina. Ainda hoje, não só lá em 2019, mas ainda hoje é uma baita máquina que dá performance e entrega performance à vontade, mais até do que você precisa se caso você trabalhe aí como programador, como arquiteto de software ou com cloud computing. É uma máquina que atende praticamente todos os requisitos aí com sobra. E ele tem uma placa de vídeo Vega 20, que é a placa de vídeo mais top aí da época, que era integrada aqui no MacBook Pro 2019. É uma baita placa, mas você vai ver a diferença aqui de performance. Lembrando que notebooks, ou MacBooks nesse caso, são equipados com um processador Core i9, por exemplo, no caso desse MacBook, porém ele é a versão mobile, é um processador com menos capacidade se você for comparar com um processador desktop. No segundo lugar, que foi a nossa evolução, veio o Hackintosh com o processador Core i9 também, porém versão desktop, 32 GB de memória, um SSD de 1 TB para o sistema operacional e vários outros HDs ali para comportar o volume de conteúdo que a gente estava criando. Os vídeos ocupam muito espaço, então essa máquina na época foi necessária justamente para a gente dar esse passo aí na questão da produção de conteúdo. Porém, a partir de janeiro, tudo começou a mudar com o lançamento da CloudStorm e aí o Hackintosh já não atendia às especificações. Além disso, no Hackintosh eu estava preso ali, amarrado na placa 580, na RX 580 da AMD, que é uma boa placa, mas ela já está antiguinha e já não atende aí as demandas das novas tecnologias aí aplicadas a software. E por último, o nosso mais novo membro é o nosso Mac Studio, que é um Mac Studio com um processador M1 Max, não é o Ultra, tá? Não é a versão mais top dele, até porque nas avaliações, nas pesquisas que eu fiz com antecedência antes de adquirir ele, eu vi que não ia ser necessário eu ter um Ultra. E o benchmark vai mostrar que realmente nem era tão necessário assim. O M1 Max é equipado com 64 GB de memória e HD de 1 TB. Não faz muita diferença aí a questão de memória, tá? Para a questão do benchmark, só para deixar bem claro. Principal aqui a gente avaliar o single core, o multicore na questão de processamento e de capacidade da CPU e a capacidade de vídeo, que é o que trouxe o maior resultado aqui na questão de produtividade. Para quem não assistiu o outro vídeo, no outro vídeo eu falei que a diferença de renderizar um projeto com 1h30 de conteúdo de vídeo em Full HD demorava 59 minutos para renderizar no Hackintosh, que é essa máquina que está aqui no cantinho aqui do meu lado, tá, que agora foi transformada num servidor de streaming. Esse vídeo aqui está sendo gravado direto ali dentro, utilizando o Windows já otimizadinho, com a BIOS tal, toda tunadinha, bonitinha. Já no Mac Studio, quando eu peguei esse mesmo projeto e portei ele para dentro do Mac Studio e renderizei lá,
De 59 minutos no Hackintosh, no Mac Studio levou 9 minutos para renderizar, graças aos encoders que já estão incrustados ali dentro do processador M1. Mas vamos deixar de papo aí, vamos deixar de lero-lero e vamos ver o benchmark para a gente ver exatamente com números qual a diferença desses três equipamentos aí que vem de 2 em 2 anos evoluindo. 2019, o Hackintosh que foi 2021 e o nosso Mac Studio, que por mais que ele seja modelo 2022, ele está entrando na nossa trupe agora em 2023. Então, vamos para o benchmark, vem para minha tela. O primeiro número que eu quero mostrar para vocês é o single core, ou seja, qual a capacidade individual de um core de processamento dentro de cada uma das máquinas. Nosso MacBook ficou com um score de 899, enquanto o Hackintosh praticamente aí dobrou a capacidade de processamento em single core quando a gente passou do MacBook pro Hackintosh, e isso deu sim na época uma baita produtividade, aí deu um ganho de produtividade, especialmente no tempo de resposta de várias tarefas aí que a gente precisava fazer. Porém, o Mac Studio vai a 2.397 pontos, em detrimento aí aos 1.543 do Hackintosh. Em questão de percentuais, a gente teve um ganho de 62% passando do MacBook para o Hackintosh e 55% passando para o Mac Studio. Um total aí de 167% de ganho comparando o Mac Studio com o nosso MacBook Pro de 2019. Lembrando que tem aqui uma questão muito importante para quem não entende ou não se atém ainda a essa questão de diferenças de plataformas, tá? A comparação ela chega a ser até um pouco injusta, porque um MacBook ou um notebook, mesmo que seja um notebook aí que rode Windows e tudo mais, ele é um dispositivo feito para oferecer portabilidade. Então, ele precisa ter um balanço aí entre potência e portabilidade para poder caber dentro de um dispositivo que seja confortável de ser transportado. Se você pegar um notebook gamer, por exemplo, aí o XPS da Dell, por exemplo, você vai ver que ele é uma lapa de notebook, ele é grosso, ele tem muito hardware que não é especificamente desenhada para ser portável, e sim para ter potência. Então eles vão meio que adaptando ali, mas é um notebook gamer, ele é mais focado para a performance e a portabilidade meio que fica em segundo plano ali. No caso do MacBook, tem um problema muito grave que eu enfrentava na época, que era a questão do aquecimento dele. Ele esquentava muito porque é um trabalho pesado você renderizar vídeo. E ele é compacto, então todo esse calor fica contido ali dentro dele. Fora o fato dele trabalhar 99,99% do tempo na mesa, o que não é um uso adequado para um MacBook, porque ele é feito para portabilidade, é feito para você dar carga, descarga na bateria, fazer ciclos com mais frequência, e parado em cima da mesa ligado no carregador o tempo todo, mesmo fazendo ciclos periódicos, e o tempo de vida dele acaba sendo mais baixo aí do que um notebook que está sendo utilizado da maneira correta aí como notebook. Para a gente continuar aqui, a gente vai para o multicore agora. Dá uma olhadinha aqui no multicore. No multicore, o MacBook tinha um score aí de 4.336 pontos. Quando a gente foi para o desktop, para a versão do Hackintosh no desktop, a gente saltou para 9.107. Foi um salto gigantesco aí. Em questão de percentuais, teve um ganho de 110%. Quando a gente foi para o Mac Studio, a gente teve um aumento aí de 36% com relação ao Hackintosh, dando um total de 186%, tá, na diferença aí do Mac Studio para o MacBook. Então deu um salto muito grande aí na questão do multicore, ou seja, utilizando vários cores ao mesmo tempo. Essa é uma das principais métricas que me fez não escolher o Ultra, porque quando você olha benchmarks aí do Mac Studio M1 Ultra, em comparação por Max, essa diferença do multicore ela é pequena comparado ao fato dele ter o dobro de cores ali dentro, porque ele ainda não demonstra aí uma gestão muito eficiente na questão do multicore, independente do volume de cores, ok? Então vamos lá. Próximo item agora a gente vai para as placas de vídeo. A nossa primeira métrica aqui de benchmark é utilizando o OpenCL. O OpenCL é a parte de processamento de vídeo utilizado especificamente para cálculos matemáticos, tá?
Então ele é utilizado para machine learning, ele é utilizado para processamento paralelo, para processamento de criptomoedas e por aí vai. Não é a renderização de vídeo em si. Mesmo assim, vamos lá, no MacBook Pro a gente tem aí um score de 24.506. No Hackintosh a gente passou para 40.000, o que é aí uma proporção meio baixa, vamos dizer assim, em questão de ganho. Só que quando a gente vem para o Mac Studio, a gente vai para quase 70.000 pontos de score aí com o Mac Studio, o que dá um ganho total de 182% com relação ao MacBook, tá? Então foi 65% até o Hackintosh e depois mais 70% de ganho até o Mac Studio. E agora vem a parte que mais interessa pra gente, porque aqui a gente está trabalhando não só com a parte de programação, não só com consultoria, mas a aquisição do Mac Studio foi estritamente baseada na necessidade da gente produzir conteúdo multimídia, para a gente colocar no YouTube, para a gente colocar lá no programa da CloudStorm. E aí vem a questão do uso do Metal, que é a engine que faz a parte de renderização de vídeo aí, tanto para games quanto para renderização de edição de vídeo. No MacBook Pro a gente teve um score aí de 30.463. Quando a gente foi para o Hackintosh, a gente pulou para 48.481 pontos. Agora, a covardia é a gente ver para onde foi o Mac Studio, 116.000 pontos. Isso aí em percentual significa que do MacBook Pro para o Hackintosh a gente teve um ganho de 59%, que é muito bom. Só que do Hackintosh para o Mac Studio, a gente foi para 141% de ganho, totalizando 283% no salto do MacBook para o Mac Studio, o que para nós aqui é sensacional e justifica aquela questão que eu falei para vocês da renderização. Renderiza o mesmo projeto lá no Hackintosh, demora 59 minutos e renderiza esse projeto dentro do Mac Studio e demora 9 minutos. Claro que essa proporção aí dos 59 para 9 não vai dar os 141% que a gente vê aqui. Tem aí um adendo de performance que é promovido pelos encoders que a Apple colocou dentro do próprio processador M1 e que ajudam muito nesse processo aí de codificação dos vídeos. Mas tem uma questão muito importante aqui, que é a questão do aproveitamento do equipamento, tá? Então, como esse Hackintosh aqui foi montado em cima de uma máquina que é praticamente um PC gamer, tá? Poderosíssimo aí, a maior limitação dela era a RX 580, que a gente não conseguia fazer upgrade. A gente tinha aqui a 6700, que era a placa que eu tinha comprado para fazer esse upgrade, e durante esses quase 2 anos aí utilizando o Hackintosh, a Apple não criou a compatibilidade dessa série 6700 com o macOS. Então ficou incompatível colocar ela lá dentro e ganhar mais performance nessa parte de renderização de vídeo. Vieram também outras necessidades, outras demandas, e uma delas é a parte de streaming, as lives de lançamento, as mentorias, que são todas ao vivo, mas elas têm que ser gravadas para poder disponibilizar para os alunos que não conseguem participar ao vivo das mentorias, para poder assistir de novo depois, as edições, as renderizações, efeitos, edições com animações que a gente coloca dentro das aulas e tudo mais. E aí o que acontece? A gente precisava aproveitar essa máquina principalmente para atender aquela demanda do streaming. Para isso a gente converteu ela ao Windows 11 e a gente colocou ali dentro a nossa placa 6700, porque ela é compatível com Windows. Com isso, essa máquina ganhou muita performance, tá? E claro, com o macOS e o Windows trabalhando na mesma máquina e tendo que ser feita uma série de configurações ali para tornar o macOS compatível e viável com esse hardware, as configurações que a BIOS tinha para poder ser compatível com o macOS eram não muito bem otimizadas para rodar com o Windows. Então o Windows também rodava meia boca ali no Dual Boot. Agora que ele está 100% Windows, a performance é outra, inclusive para o Windows. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Qual é a relação ali da performance do Windows rodando naquela máquina com Dual Boot em comparação com o Windows rodando sozinho nela e otimizado, claro, e com a placa nova. Então, vamos lá.
Vamos dar uma olhadinha no benchmark aqui do Windows agora nessa situação. Para vocês terem uma ideia da diferença que dá você simplesmente fazer um fine tuning ali na sua BIOS, sem overclock, tá galera? Sem overclock. Configurações para fazer com que esse hardware tenha uma longa durabilidade, porém entregue uma performance compatível com o hardware. No Windows, lá no Dual Boot, ele tinha uma pontuação de 1.378 pontos. Agora, otimizado para o Windows, ele pulou para 1.753. Isso dá uma diferença de 27% de performance com exatamente o mesmo hardware. Lembre-se que eu só fiz o upgrade da placa de vídeo, ok? Aqui é single core, utilizando o mesmo processador Core i9 da Intel, com a mesma placa-mãe, mesma memória, tudo idêntico. Quando a gente vai para o multicore, a gente sai de 8.989 pontos para 10.279, um ganho de 14% aí no multicore, mais uma vez, só fazendo otimização na BIOS. Na parte de vídeo, chega a ser até um pouco covardia aí, mas essa comparação não é o Windows Dual Boot e o Windows Simples, porque aqui sim tem a influência das placas de vídeo, ok? Essa aqui é uma comparação da RX 580 com a 6700 XT da AMD. Então, na RX 580, 45 mil pontos, na 6700, 93 mil pontos, dando um ganho aí de 107%. Na parte de processamento lógico ali da placa de vídeo. Na parte de renderização, a gente sai de 47.600 pontos para 108 mil pontos com a 6.700, um ganho de 128% que eu queria ter tido se essa placa de vídeo fosse compatível com o macOS, mas agora ela está 100% dedicada ao nosso servidor de streaming e gravação de vídeos. Esse vídeo que eu estou gravando aqui está todo sendo gravado através do Windows, utilizando os softwares ali dentro do Windows, compatíveis e tudo mais, e a gente está aproveitando isso. Nesse momento, eu tenho aí cerca de 0,2% de CPU sendo consumido na máquina, fazendo a gravação desse vídeo com duas câmeras capturando a tela aqui do meu MacBook, gravando áudio no microfone de mesa, utilizando o Stream Deck, dois monitores 4K. Toda essa configuração aqui está utilizando cerca de 4% de CPU e está utilizando 13% da capacidade da placa de vídeo, o que me deixa muito sossegadão aqui para poder gravar, produzir tranquilamente e aproveitar os recursos dessa nova placa de vídeo. Tudo isso foi feito para poder produzir conteúdos melhores para vocês aqui no YouTube. Não esquece, tem lançamento vindo aí da CloudStorm, novas turmas estão sendo abertas, lá tem mentoria, já foram produzidas desde janeiro até agora quase 300 aulas falando sobre Git, Docker, EC2, RDS, uma série de outros recursos ali dentro da AWS, sempre focado em segurança, performance e redução de custo utilizando a infraestrutura da AWS. E ainda de Nambuja você tem lá dentro um módulo sobre Cloudflare, para fazer você economizar ainda mais grana aí com a tua infraestrutura em cloud. Então, não esquece, se você quer se inscrever, você quer participar, o link vai estar aqui na descrição, clica, vai lá na página da CloudStorm, coloca seu e-mail na lista VIP para você ser notificado do lançamento. Então, não deixa passar essa oportunidade. Clica, bota seu e-mail lá e se prepara para o próximo lançamento, porque a gente está esperando você lá dentro da nossa turma. E nesse meio tempo, aí, enquanto você espera o lançamento, clica no linkzinho e entra no nosso servidor lá no Discord, vem participar das nossas conversas. Lá a gente tem grupos públicos e tem os grupos privados exclusivos para os membros da CloudStorm. Mas você pode entrar lá, participar, dar sua opinião ou fazer perguntas a respeito de cloud, que eu vou estar lá dando assessoria e tentando auxiliar todo mundo da melhor maneira possível. Então o linkzinho tá na descrição, clica, vai lá no Discord, entra lá no nosso servidor e vem participar dessa revolução cloud que a gente está promovendo aí. Eu vou ficando por aqui, obrigado por acompanhar até o finalzinho, um grande abraço e até a próxima.